Lucas 9, do versículo 57 até o versículo 62. Farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ao outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Pai Celestial, ajuda-nos com a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, mantém aquecidos os nossos corações, para que esta palavra encontre lugar em nós, ela possa germinar e dar muitos frutos. Ajuda-nos com as nossas inquietações, ó Deus, todas aquelas coisas que insistem em nos tirar daqui. Ajuda o moço, a moça, o homem e a mulher, para que permaneçamos aqui, Senhor. Nossa mente, nosso coração, juntamente com o nosso corpo, integralmente recebendo a Tua palavra. E se isso acontecer, Pai Celestial, eu tenho certeza de que sairemos daqui transformados, mudados, ó Deus, porque é isso que conta, a transformação que causa a Tua palavra, porque ela é espada, diz a Tua própria palavra nos diz. Ela é espada, e como espada ela penetra até as divisões da alma e do espírito. Há aqueles lugares que eu não vou, que ninguém vai, mas a Tua palavra vai, e ela é apta para discernir intenções, pensamentos. Eu confio nisso, meu Deus, confio nisso, confio no Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu oro crendo, confiando de que já recebemos para a glória de Deus. Amém. O custo do discipulado. Não há como permanecer neutro, meus irmãos, diante do chamado do Senhor para envolver-se na causa de anunciar o Evangelho. Não há como não se envolver. Antes de enviar os discípulos à sua frente, aos lugares por onde ele ia passar, Jesus os ensinava. E aqui eis um trecho onde ele fez uma seleção, parece-me, dos possíveis discípulos. Ele fazia isso enquanto ia pelo caminho. O texto que lemos abre dizendo que enquanto andavam
Enquanto iam pelo caminho, um homem lhe disse. Um homem se aproximou. Jesus fazia isso enquanto eles iam pelo caminho. A passagem que lemos acontece um pouco antes de Jesus enviar os 70 discípulos para anunciar o Evangelho. Antes dele enviar em missão 70 discípulos. Tristemente, e esse é um alerta, é um aviso para a igreja e para todo aquele ou aquela que pretende ser um cristão de verdade. É um alerta, porque esta passagem indica que existem pelo menos 3 tipos de crentes, 3 tipos de gente que nunca realizarão a missão que o Senhor Jesus ordenou para a igreja. Que missão é essa? É a que está em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, disse Jesus: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Notem, Jesus está falando para discípulos. Jesus não está falando para ímpios, Ele está falando para crentes. Ele está falando para gente convertida ao Evangelho. Tristemente veremos que ele nos apresenta nesta passagem 3 grupos de pessoas que nunca, jamais realizarão esta ordem que ele deixou. Primeiro, são os que não querem deixar a zona de conforto. Em segundo, são os que têm prioridades equivocadas. E em terceiro e último, são os que não têm o foco no reino. Voltemos então ao primeiro grupo, os que não querem deixar a zona de conforto. Versículos 57 e 58 dizem: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse trecho aponta para aqueles que querem seguir a Jesus, mas não querem deixar a sua zona de conforto. E isso resulta numa espiritualidade rasa, sem compromisso, sem raízes profundas, sem comunhão, sem intimidade com Cristo e sem intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Alguém já disse, e recentemente foi postado no nosso grupo de interação da igreja, de que a zona de conforto é um lugar lindo, é um lugar gostoso, mas nada cresce lá, nada acontece lá. É bom, é confortável, é bonito, é gostoso, mas lá nada flui, nada cresce, nada é edificado. E isso nos leva a uma espiritualidade rasa, como já dito, sem raízes, que o menor temporal derruba.
que a menor tempestade acaba com a prática? Ou só eu que ouvi alguém dizer: eu não vou mais à igreja, eu não quero mais saber desse negócio de ser crente? Chego a perguntar, até desenvolvemos, eu e minha esposa, uma prática de perguntar: mas o que é que a igreja tem a ver com isso? Não querer abandonar a zona de conforto evita criar raízes, manter o pé no chão, aconteça o que acontecer. Uma perda como acabamos de experimentar em minha casa. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Crescer, queridos, vai nos levar a passar por desertos. Crescer espiritualmente falando nos levará através de frustrações. Porque eu tenho planos, mas será que esses planos são os planos de Deus? E quando Deus diz não, estamos preparados para o não de Deus? Frustrações porque Deus não atendeu a minha oração. Crescer tem que nos preparar para ouvir um não de Deus. Tem que nos preparar para ouvir um ainda não. Faz parte do processo de crescer. Lembram-se? Crescer dói. Crescer é desgastante. E a prática cristã não pode estar desatrelada disso. Crescer nos levará através de perseguições. Quantas vezes ouvimos diante da menor perseguição, a pessoa quer abandonar tudo, sendo que Jesus disse: alegrem-se quando vocês forem perseguidos. Bem-aventurados serão vocês quando sofrerem todo tipo de perseguições, porque assim perseguiram os profetas antes de vocês. Jesus está dizendo: vocês não são a última bolacha do pacote. Se perseguiram o mestre de vocês, por que não perseguiriam vocês? Irmãos, a igreja, sinto lhes dizer, tenho que lhes dizer, não posso omitir-me. Não foi feita para viver num período de perfeita paz. Quando a igreja está muito em paz, ela para de crescer. Quando a igreja está muito em paz, ela para de procurar desafios. Quando a igreja está muito em paz, nós nos acomodamos na nossa zona de conforto. Nosso cultinho gostoso, nosso cultinho tranquilo. Agora os desafios fazem com que a gente desentoque, que a gente saia distribuindo literatura cristã, mensagens, chamando pessoas. Crescer vai nos levar através de perseguições. Crescer vai nos levar para a cruz. E cruz, me respondam, significa o quê? Morte. Morte para mim mesmo. Morte das minhas vontades. Morte do meu eu. Morte do meu querer. E viver, ressuscitar para Cristo, ressuscitar sentimentos nobres, ressuscitar devoção, ressuscitar uma vida de serviço, uma vida de envolvimento, uma vida que nega-se a si mesmo em virtude de gente que nós nem conhecemos, que ora por pessoas do outro lado do Oceano Atlântico, na África, meninos e meninas que estão sendo explorados, que estão morrendo de fome todos os dias, que ora por crianças na nossa própria cidade, meninas sofrendo abuso sexual, homens e mulheres que não se entendem, cujo lar é uma praça de guerra. Igreja é despertada para isso, a cruz nos desperta para isso, que apesar de vivermos numa cidade tão pequena, tem tantos problemas, tantas mazelas, tantas feridas,
que a nossa alma chora quando olhamos para o que nos cerca. Crescer nos leva para a cruz. Tudo isso significa, quando eu saio da zona de conforto, estar disposto a enfrentar estas coisas. Aqui na zona de conforto ficam as pessoas que confiam em si mesmas, pessoas que têm medo de depender de Deus. Escuta, moço, escuta, moça, homem e mulher, não tenham medo de depender de Deus. Planeja a sua carreira sim, planeja o seu futuro sim, mas em tudo dê primeiro a glória a Deus e diga sempre: se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, eu entrarei para a faculdade. Se Deus quiser, eu seguirei uma carreira. Ponha Deus em primeiro lugar. Não tenha medo de depender dEle, porque aqui ficam as pessoas que têm medo de depender do Senhor para sustentá-las em todas as áreas da sua vida. Quando eu digo Deus é provedor, Deus sustenta, eu estou dizendo, Deus põe pão na mesa, mas Deus também põe saúde no corpo, Deus também põe saúde na alma. De que adianta uma mesa farta se eu não tiver saúde para desfrutar? De que adianta tanto dinheiro no banco se eu não tenho saúde para aproveitar? Deus sustenta com saúde, Deus sustenta com paz. De que adianta ter tanto se à noite eu não conseguir dormir? Dia menos dia o meu corpo vai sucumbir à insônia, à falta de descanso. De que adianta tudo isso? Confiem, viu? Deus é provedor em todas as áreas, em todas as áreas. De que adianta ter tanto se não houver capacidade para administrar, para definir? Eu coloco aqui, eu invisto aqui, eu invisto em missões ali, eu invisto no reino aqui, eu invisto nos meus filhos aqui, e Deus me dá a sabedoria do alto para tudo. É Deus o provedor de todas as coisas. E quem tem medo de sair da zona de conforto está dizendo que tem medo de depender de Deus, tem medo. Ora, meus irmãos, a Bíblia afirma o seguinte, Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. O justo não vai viver por causa do seu braço, por causa do seu intelecto, por causa das suas muitas capacidades. Não, o justo viverá pela fé. É uma questão de fé. A pessoa justa não vai viver na dependência das suas próprias obras, nem vai depender do seu merecimento, dos seus próprios méritos, mas o justo, aquele que faz o que Deus quer, o que Deus diz que é certo, vai depender da sua confiança e da sua fé em Deus para tudo na sua vida. Nós precisamos, igreja do Senhor, aprender a colocar Deus em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas são alvo da atenção de Deus, alvo do cuidado de Deus. Não deixemos para ir a Deus apenas quando estivermos com problemas. Não deixemos para buscar socorro do alto somente quando estivermos em dificuldades, mas em todo o tempo louvem ao Senhor, em todo o tempo busquem ao Senhor. Aprendam com o apóstolo Paulo: orem sem cessar. Falem com Deus sem cessar. Criem intimidade com o Eterno, criem intimidade com Deus em todo o tempo. As 3 situações que nos foram apresentadas são como um teste de discipulado. O discipulado tem um custo. Nós vemos nesse primeiro caso, nesse primeiro homem. Esse homem se mostra muito corajoso. Ele diz: eu vou com o Senhor aonde? Onde quer que o Senhor vá, eu vou contigo. Mas Jesus está enxergando além da aparência. Vejam, é fácil assumir um compromisso superficial.
É fácil ouvir um sermão, chorar, de repente ir às lágrimas, vir aqui à frente, ajoelhar-se aqui, comprometer-se da boca para fora e ali fora esquecer de tudo. Jesus está nos chamando para algo com raiz, para algo que vai além da superfície. É fácil um compromisso superficial, um compromisso de baixo custo, mas que por trás, era isso que Jesus via, pode esconder um motivo egoísta, uma negociação talvez. Jesus deixa bem claro: quem quer segui-lo para obter ganhos nesta vida, ficará desapontado. Não é uma troca, é um doar-se por inteiro, sem esperar nada em troca. É um dar-se por inteiro, incondicionalmente. Não é pelo que Jesus pode fazer, não é pelo que Deus pode fazer por mim, mas por quem Deus é, por quem Jesus é, por quem Ele vai transformar, a maneira como Ele vai transformar e fazer todas as coisas novas depois que eu passar a viver com Ele. É por causa disso. Esse primeiro homem, Mateus, diz que ele era um escriba, um conhecedor da lei, um privilegiado daquele tempo. Declarou impetuosamente: eu te seguirei por onde quer que fores. O teólogo Plumer observa o seguinte: o perigo da declaração deste homem reside na confiança em seus sentimentos, num momento de entusiasmo. Entusiasmo não basta, é preciso perseverança, porque o Evangelho, o reino, não é um momento apenas do domingo à noite. Ele precisa acontecer na segunda, na terça, na quarta, o ano que vem. Em 2030, se estivermos aqui ainda, o reino continua fazendo sentido. As promessas, os votos que eu fiz continuam válidos e continuam precisando ser atendidos. Não é apenas entusiasmos. Entusiasmo não é atitude, é firmeza de propósito. É isso. Servir a Deus não é para entusiastas, é para crente, para gente que crê, que toma posse pela fé das palavras de Jesus e crê no Senhor verdadeiramente. Não é emoção. Por isso que o sentimentalismo não nos leva para lugar nenhum, porque ele não vai passar de um momento, porque na hora do vendaval, na hora da luta, a gente pula fora. Jesus está dizendo: não é isso. Jesus olha para aquele homem, certamente o vê e diz: não é isso. É claro que Jesus aceitava novos discípulos, ele não está rejeitando discípulos, mas ele informa: há um preço para ser pago. Nesta noite você está sendo relembrada, há um preço para ser pago, há um preço de entregar coisas preciosas que você as julga preciosas, mas quando Deus requer, é dele, é para ele. Há um preço para ser pago. O discipulado cristão é uma das coisas mais caras do mundo. Ele vai te custar tudo. Ele vai te custar o seu conforto. Ele vai te custar muitas vezes o atender em primeiro lugar a você. Ele vai te custar isso, porque você vai passar a olhar para os outros. Você vai passar a repartir ao invés de acumular. Te custará tudo ser um discípulo, te custará demais. O discipulado é algo caro, ele exige renúncia, ele exige negação e ele exige morte. Por isso que ele te leva para a cruz, porque a cruz nos lembra de sacrifício, a cruz nos lembra: convém que ele cresça e que eu diminua. A cruz nos lembra: ele morreu por mim, então eu também devo morrer para o meu eu, morrer para as minhas vontades, e que viva ele para sempre e eternamente. Discipulado é coisa cara. Esse homem, certamente Jesus, olhando para ele, sabia, percebia de que estava acostumado com uma casa confortável,
acostumado na sua zona de conforto. Jesus adverte esse homem de que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nos nossos dias diríamos: o Filho do Homem não tem onde cair morto. Vejam, Jesus fora expulso de Nazaré, da sua própria gente. Ele tivera que abandonar o abrigo da casa de Pedro em Cafarnaum, e agora ele está a caminho, e agora ele está no caminho, passando pelos samaritanos. Os samaritanos não quiseram ceder-lhe hospedagem, a ponto de Tiago e João quererem pedir fogo do céu sobre os samaritanos. Jesus diz: não, vocês nem sabem de que espírito vocês são. Agora ele está a caminho da hostil Jerusalém, da Jerusalém que apedreja e mata os seus profetas. Agora ele está a caminho da cruz. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tudo que Jesus podia oferecer para aquele homem, tudo que ele podia prometer a um futuro discípulo, era a comunhão com ele no seu sofrimento. É isso que Jesus lhe diz e lhe oferece. Jesus não o deixa enganado, ele lhe abre os olhos. Nesta noite, ele não nos deixa enganados nos nossos pensamentos, nos nossos achismos, mas ele nos abre o entendimento, dizendo: o Evangelho te oferece uma cruz, o Evangelho te oferece negar-se a si mesmo. Jesus ensinou, e certamente a este homem isso era significativo, que o apego às coisas materiais é coisa de gente que não é crente, é coisa dos não crentes. Em Mateus 6,32 fica claro isso. São os pagãos, são os ímpios que correm atrás das suas necessidades. Jesus diz: com vocês não é assim. E Jesus continua ensinando, e aqui em Lucas nos dirá que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12 e o verso 15. E aos discípulos Jesus ensina: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. Portanto, que Deus nos livre desse primeiro grupo, daqueles que não querem abandonar a sua zona de conforto. Em segundo, é o grupo daqueles que têm prioridades equivocadas. São os versos 59 e 60. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O primeiro homem ofereceu os seus serviços e foi alertado por Jesus e desencorajado. Esse outro aqui, que começa do verso 59, recebeu um chamado especial de Jesus, o mais nobre chamado. Siga-me, disse-lhe Jesus. Esse homem parece que planejava obedecer o chamado, a vocação, mas ele queria fazer outra coisa primeiro. Jesus lhe diz que o seu chamado era mais importante do que qualquer outra coisa que ele quisesse fazer. O Senhor não quer que abandonemos os nossos familiares, é bom que se diga isso, mas Ele reprova quem usa a família como desculpa para não servir a Deus. Vejam, Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ou ainda, primeira carta a Timóteo, capítulo 5 e o verso 8: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente.
Deus não quer que abandonemos os nossos, de maneira nenhuma, mas também estes que são bênçãos, herança de Deus nas nossas vidas, nunca jamais poderão ser usados como desculpa para não servir a Deus. O pai deste homem talvez ainda estivesse vivo. Assim, esse discípulo em potencial, porque Jesus viu o potencial nele, Jesus viu que ele servia para ser discípulo, tanto que lhe disse: segue-me. Esse homem queria continuar, pelo jeito, a cuidar do pai até a sua morte. E se o pai estivesse morto, então as palavras de Jesus causariam maior impacto ainda nele e nos que estavam em redor. Todo filho tinha e tem a obrigação de providenciar o sepultamento digno para o seu pai. Porém, Jesus está dizendo que as exigências do reino estão acima da lealdade ao seu pai, estão acima da lealdade ao seu próprio pai. Jesus diz: escuta, homem, escuta só, a causa que você está para abraçar é nobre, a causa que você está para abraçar é digna de toda a sua dedicação, está acima de qualquer outro dever, está acima de qualquer outra necessidade. Não é brincadeira, é sério. Jesus diz: não existe nada mais nobre do que isso. Para o judaísmo, sepultar o próprio pai era um dever sagrado, e ele trazia galardão nesta vida e na vida futura. Mas Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, porque sempre haverá mortos espirituais que poderão sepultar os que estão mortos fisicamente. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que todos, Paulo falando aos Efésios ensina, o nosso estado antes de virmos a Jesus, éramos mortos. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sempre haverá alguém, segundo Jesus deixa indicado aqui, morto espiritualmente. Deixa que eles sepultem os mortos fisicamente. Parecia um pedido razoável desse homem, não? Parecia razoável sepultar o próprio pai. O problema era que no estilo oriental, essa despedida poderia ter levado semanas, até meses. Se dava uma festa para se despedir dos parentes. Não era lá um adeus, um tchau e até logo. Mas o tempo era curto. Urgia que se tomasse providências. Seguir a Cristo envolve uma decisão. Agora, hoje, prontidão, já. Não sabemos o dia de amanhã, queridos. Nem sabemos se estaremos vivos amanhã. Enquanto nós nos demoramos, almas estão perecendo sem Cristo. Pessoas morrem todos os dias sem Cristo. Morrem na ignorância a todo o instante. Dados recentes da ONU, a Organização das Nações Unidas, apontam que 102 pessoas morrem por minuto no mundo inteiro. São mais de 2.400 pessoas todos os dias em condições normais. No Brasil, bem recentemente, as notícias eram muito fortes. 1.100, 1.000 pessoas diariamente morrendo por causa da Covid-19. A maioria delas, para nossa tristeza, para a tristeza da igreja, sem conhecer o Senhor Jesus.
sem conhecer a Deus através do Senhor Jesus. Enquanto nos demoramos, pessoas perecem e morrem sem o Senhor. O tempo é agora, a hora é agora. Jesus deixa isso claro. A prioridade do Senhor é salvar vidas, é salvar e resgatar pecadores. Por isso ele diz no verso 60: você, porém, vá e pregue o reino de Deus. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. É o que ele diz àquele homem. A única forma de alguém ser salvo é crer em Jesus Cristo após ouvir a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho. Porém, como foi dito hoje ao abrir desse culto, a mensagem da carta aos Romanos, verso 10 e verso 14, para crer, para devotar-se, adorar, para prestar culto, é preciso ouvir a palavra. Para ouvir a palavra é preciso quem pregue, e para que alguém pregue é preciso que seja enviado. Esta a obra de missões, é esse o trabalho da igreja. Alguém precisará ouvir. Se não ouvir, não vem a fé que salva. Se não ouvir, não criará a fé que salva. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão esta palavra? É preciso alguém que pregue, e para que pregue é preciso que seja enviado, é preciso que seja empossado para isso. É por isso que Jesus diz: você vá e pregue o reino de Deus. Deixa que os mortos sejam sepultados pelos próprios mortos. Quanto a você, vá e pregue. Quanto a você, igreja, vá e proclame, vá e anuncia, porque o tempo é agora. Qualquer compromisso mesmo fica em outro plano, é secundário. Salvar almas é prioridade, sem desculpas, sem mas, sem porém. Vejam, o primeiro homem diz: eu vou contigo aonde quer que fores, porém, mas. O segundo homem ouve de Jesus: vem e me segue. Ele diz: mas Senhor, me permita, me dá uma permissão para ir e sepultar o meu pai. Sem mas, sem poréns, a obra precisa ser feita agora. Sabem, antes dos sonhos pessoais, antes dos meus próprios compromissos, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, entendem? Diga para você mesmo no teu coração: primeiro os sonhos de Deus, primeiro os sonhos do Pai, primeiro os sonhos do reino de Deus. Portanto, esse segundo grupo são os que têm prioridades equivocadas. E por último, os que não têm o foco no reino. São aqueles cujo foco, cujo olhar, cujos esforços não estão no reino de Deus. Versículos 61 e 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este terceiro homem ofereceu-se voluntariamente, ofereceu os seus serviços ao mestre. Mas ele tem um mas na sua fala. Há um mas na sua oferta de serviço. Ele quer adiar o discipulado até cumprir algum compromisso social. Jesus lhe diz que servir a Cristo, servir ao seu reino, deve vir em primeiro lugar. Se não pusermos Jesus acima de tudo, acima de todos, não importa as demais coisas, não importa o quão importantes são os demais compromissos, não poderemos ser discípulos dele. Ele precisa estar em primeiro.
esse discípulo, esse terceiro candidato a discípulo, ainda está olhando para trás, está ainda encantado, saudoso das coisas que está deixando para trás. A desculpa pela demora é menos válida aqui do que o segundo caso. Ele só quer concluir um compromisso social. É uma simples questão de despedidas familiares. A resposta dada a Jesus está associada ao lavrador. Ela lembra que foi enquanto arava a terra que Eliseu ouviu o chamado de Deus através do profeta Elias. A missão de Cristo é mais urgente do que aquela que Elias deu a Eliseu. Lembram-se? 1 Reis 19, Eliseu está arando a terra, e diz a Bíblia, com 12 juntas de bois. Ele está com a 12ª junta. Elias, que vinha comissionado pelo Senhor, enviado pelo Senhor para ungir Eliseu, o profeta, em seu lugar, alcança Eliseu, diz a Bíblia, e lança sobre ele a sua capa. E a Bíblia diz que imediatamente Eliseu larga os bois, deixa os bois e corre até Elias e lhe pede: primeiro, deixa ir dar um beijo no meu pai e na minha mãe. E o que Elias lhe diz? Elias diz: tá bem, vá, mas volte, porque você sabe o que eu fiz contigo. Conta a Bíblia que Eliseu foi, matou os bois, e com o arado, com o aparelho de arar a terra, queimou, fez fogo, assou carne e celebrou com a sua gente. Depois veio, juntou-se a Elias e passou a servi-lo. Mas Jesus está dizendo: a missão do meu discípulo é mais urgente do que aquela que o grande profeta Elias deu a Eliseu, seu servo. Ela é maior, ela requer já, ela requer um agora. Não há tempo para despedidas, não há tempo para beijar o pai, para beijar a mãe, não há tempo para despedir-se dos familiares, porque o reino requer uma resposta agora. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, disse Jesus, não pode ser meu discípulo, não está apto para ser meu discípulo. Escute, trabalhe no reino como se tudo mais não tivesse importância. Trabalhe no reino olhando para o autor e consumador da nossa fé. Trabalhe no reino como se tudo que ficou lá atrás jamais terá qualquer importância. Não olhe para trás saudoso do que você deixou. Não olhe para trás considerando quão importantes eram os amigos. Não olhe para trás considerando a vida social importante que você está abrindo mão, porque mais tem Deus para toda aquela e todo aquele que forem fiéis a Ele. É importante dizer que Jesus não exige aquilo que Ele mesmo não pratica. Tudo que Ele exige, Ele mesmo cumpriu. O Senhor dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Palavras de Jesus no Evangelho de João 4 e o verso 34. Ele ainda dizia que deve ser o alvo de todo discípulo ser igual ao seu mestre. O discípulo, disse Jesus, não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Lucas 6:40. Jesus não exige nada que Ele mesmo não tenha feito. Jesus nos ganha pelo exemplo. Jesus nos ganha porque Ele é o modelo. O bispo Ryle, teólogo e pastor britânico, ele observa com razão aqui
Aprenderemos com isso dizendo que é impossível seguir a Cristo com um coração dividido. É impossível servir a Cristo com um coração dividido. Se nós estamos olhando para trás, para qualquer coisa no mundo, não estamos aptos para sermos discípulos de Jesus. Portanto, o terceiro grupo, se permanecer como está, são aqueles cujo foco, cujo olhar não está no reino. E aqui nós vamos concluir para a glória de Deus. Jesus enxergou esses 3 compromissos, essas 3 respostas, de maneira muito mais profunda do que nós mesmos podemos ver. O que Jesus viu foi a atitude do coração de cada um desses homens. E ele viu que era isso que impulsionava esses homens. Ele sabia se os compromissos eram de coração ou não. Ele conhecia o coração humano. E ele não queria discípulos que tivessem o coração dividido. Porque ele mesmo disse: vocês não podem amar 2 senhores. Sua obra e sua pessoa são importantes e são vitais. Não são para discípulos superficiais. A obra do ministério de Cristo é para gente que cria raiz no Senhor, para gente que se firma no Senhor verdadeiramente. Jesus, de certo modo, proibiu essas pessoas de segui-lo, proibiu-os de fazerem a obra que ele mesmo ordenou. Se permanecerem nesse estado, ele não os quer. Quem são esses? São os que valorizam a sua segurança e o seu conforto acima do Senhor. É o primeiro. No segundo grupo estão os que dão prioridade, até mesmo para a família, acima do Salvador. E no terceiro, são aqueles que olham para a velha vida. São aqueles que consideram o quanto tiveram que abrir mão para serem do Senhor. São aqueles que têm, como a mulher de Ló, uma tendência de olhar para trás, uma tendência de ver quão bom era lá em Sodoma, uma tendência de ver quão boa era aquela vida sem Jesus. Jesus dá advertências a essa gente. O reino, o serviço do reino não é para turistas. O reino não é algo para você vir só quando dá vontade. Igreja não é algo para virmos e prestar culto ocasionalmente, mas é para que você venha quando está bom o tempo, venha quando está chovendo, venha quando está frio, venha quando está calor, para que você se envolva. É isso. Jesus abre mão de qualquer outro tipo de devoção. Quando é que nós vamos colocar Cristo em primeiro lugar? Esses 3 homens chamavam Jesus de Senhor, mas não estavam dispostos a fazer a sua vontade. Algumas versões da Bíblia mostrarão que o primeiro, o segundo e o terceiro chamavam Jesus de Senhor, porém não fizeram o que pediu-lhes que fizessem. Jesus é claro quanto a isso. Lucas 6:43. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O Senhor não vai ser bonzinho com aqueles que o chamam de Senhor da boca para fora. Chamam-no de Senhor, mas não fazem a sua vontade. Ouça o que ele diz que vai acontecer com essa gente. Mateus 7, a partir do verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eis as condições para o discipulado nesse final de pregação. E consequentemente esta aqui, é a vontade de Deus. Lucas 9:23, Jesus dizia à multidão: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Condições para o discipulado: morra para as suas vontades. Quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo. Esses 3 homens não preencheram estas condições de Jesus, porque eles enfatizavam o eu, enfatizavam a si mesmos e não a causa nobre, e não ao Senhor da causa em primeiro lugar. Jesus continua em Lucas 9:24: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Ser discípulo, seguidor de Jesus, envolve crer numa doutrina difícil, a do negar-se, a de não ser mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é difícil, irmãos. Por que tem tão pouca gente que se submete a servir a Deus verdadeiramente? Porque é difícil dizer: não sou mais eu quem vive, eu não tenho mais agenda, eu não tenho mais o meu querer, mas é Deus, é Cristo quem vive em mim. Servir a Jesus envolve passar necessidades, incertezas, mudar prioridades, sofrer pressões, sofrer perigos e sofrer perseguições. É isso que Jesus promete: participação no seu sofrimento. Mas sabem, por último, ao encerrar eu lhes digo: vale a pena, porque o que está em jogo é uma coroa. Para o salvo é isso. Para aquele que é salvo, o que está em jogo é uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. Jesus esta noite repete a nós as mesmas palavras que ele disse à igreja de Esmirna, para quem o Senhor só teve elogios. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É para esses que o Senhor promete a coroa da vida. A coroa da vitória está preparada para aquele que verdadeiramente quiser ser discípulo de Jesus. Palavras do Senhor em Apocalipse 2, versículos 9, versículos 10. Deus nos abençoe com a sua palavra.